Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar da experimentação animal e do bem-estar. Na verdade, nós vamos focar no bem-estar animal quando nós usamos os animais para pesquisa, mas não vamos falar de legislação. Afinal de contas, a Thaís já cobriu muito bem isso na parte de introdução à medicina veterinária, que é onde entra a parte de legislação sobre esse processo de experimentação animal. Nosso foco aqui é complementar as informações passadas na aula de introdução à medicina veterinária. Afinal de contas, a legislação para o bem-estar deve andar junto com a prática de bem-estar. A primeira coisa que nós temos que focar é que, apesar de entendermos que existe um movimento para que nós não utilizemos mais de animais para pesquisas, infelizmente isso é muito difícil de acontecer. É muito difícil nós conseguirmos abandonar o modelo animal da pesquisa. Estamos tentando, existem vários métodos, vários meios já em desenvolvimento para isso. Conseguimos aplicar um pouco de legislação com a intenção de, pelo menos, diminuir o uso de animais, mas, por enquanto, é uma utopia dizer que nós não utilizaremos animais, tá? E existe até uma provocaçãozinha do pessoal que mexe com pesquisa, porque hoje nós vivemos 20 anos a mais do que vivíamos, justamente porque conseguimos fazer pesquisas em animais, utilizando esses modelos de metabolismo para conseguirmos entender o ser humano. Então, existem vantagens no uso de animais, só que existem desvantagens, principalmente com relação ao bem-estar animal. Então, vamos nós aqui focar no que é possível fazer para promover o bem-estar animal. Porque eu pergunto para vocês, é possível fazer pesquisa sem sofrimento animal? A resposta é óbvio, claro que é possível fazer pesquisa sem sofrimento animal. Até porque pesquisas como antigamente, onde simplesmente se arrancava um membro de um animal e ficava olhando para ver quanto tempo ele sobrevivia, ou quando a gente simplesmente cortava uma veia do animal e deixava ele sangrando até a morte para ver os sinais e tudo mais, isso já não é mais feito. Isso é besteira de muito antigamente. Alguns experimentos aí são da época da Segunda Guerra Mundial. Hoje o nosso foco é outro. O nosso foco é entender a fisiologia, mas a fisiologia bem aprofundada. E para isso, o animal não precisa sofrer. Na verdade, o animal nem pode sofrer, para que não haja erros durante a experimentação animal. Então, durante todo o processo de vida desse animal, é possível promover bem-estar? Sim, vamos focar nesse bem-estar. Só lembrando que antigamente o foco era simplesmente vamos dar a esse animal um manejo adequado, com um técnico capacitado, água e comida. Hoje em dia nós queremos mais que isso, porque isso aí já é suficiente para fazer um experimento e até reduz os erros da experimentação. Porém, nós queremos adicionar aí o bem-estar animal. Por quê? Nós queremos evitar vários outros fatores que podem indiretamente influenciar no resultado do seu experimento. Por exemplo, o estresse. Se você estiver avaliando, por exemplo, o metabolismo de um aminoácido ou a digestão de um aminoácido dentro do corpo de determinado animal e ele está sob estresse calórico, por exemplo, sob estresse térmico, o dia está muito quente ou a sala está muito quente, o seu resultado não vai ser fidedigno. Então hoje nós avaliamos o bem-estar animal. Não só porque a gente tem dó do animal. Ah, coitadinho do animal, eu vou dar bem-estar para ele porque eu estou com dó dele. Não é só por isso. É porque existem ganhos científicos para a gente poder utilizar. Por exemplo, se eu promovo
um comportamento animal, melhor explicando, se eu dou condições para esse animal expressar os comportamentos naturais dele, eu posso diminuir problemas ou alterações fisiológicas que possam vir a atrapalhar o meu experimento. E essas razões, elas entram em várias e várias outras etapas. Vou dar um exemplo que eu tenho mais para frente aqui, na gestação. Uma fêmea, uma ratinha, quando ela está sob influência de hormônios de outros ratos, já tem um exemplo melhor. Se eu quero trabalhar com suínos e eu quero induzir a puberdade numa leitoa para poder fazer um experimento. Quando eu trago o macho perto dela, o feromônio do macho pode fazer essa fêmea entrar facilmente no cio. Eu evito o uso de hormônios, eu promovo para essa fêmea um comportamento natural, porque o cheiro do macho perto dela é uma coisa natural, que ela estava acostumada. E assim, eu promovo a minha pesquisa, ou melhor ainda, eu facilito a minha pesquisa. E, consequentemente, eu estou dando bem-estar animal. Eu tenho um exemplo aí do desenvolvimento cerebral. Animais estressados, animais que não vivem em grupo, que não vivem em comportamento, que não desenvolvem o seu comportamento social, durante a gestação, alguns dos seus filhotinhos podem ter problemas de desenvolvimento. E quando eu estou querendo avaliar, por exemplo, o efeito de uma medicação na cria, se eu não estou promovendo bem-estar animal, eu estou mascarando os resultados do meu experimento. Em 1970, 1980, se eu não me engano, existia um medicamento que as mulheres tomavam e que hoje sabe-se que muitas filhas e filhos, normalmente filhas dessas mulheres estão tendo muitos problemas circulatórios por culpa desse medicamento. Naquela época não foi possível avaliar nos cobaios, nos ratos de laboratório, essa alteração. Será que é porque não levaram em conta naquela época o bem-estar animal para os animais de laboratório? O que deu errado no processo de avaliação? Como é que eu posso promover, portanto, bem-estar na pesquisa animal? Simples. Pense nas 5 liberdades. O animal tem que estar livre de fome, sede, estresse, livre para expressar o seu comportamento natural, livre de medo e ansiedade, blá, 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 as 5 liberdades. Para isso, conheça o comportamento animal, conheça a etologia daquela espécie animal que você está trabalhando. No meu experimento eu trabalhei com bovinos de corte, Angus. Então eu precisava conhecer o comportamento de vacas Angus. Quem trabalha com ratos de laboratório, com animais de laboratório, pode trabalhar com 2 a 3 tipos de animais diferentes, de espécies diferentes de animal. E eles têm comportamentos totalmente diferentes. E eles também exigem condições ambientais e de manejo diferentes. Então você deve adequar o seu modelo experimental, os seus animais, ao seu manejo e o seu manejo aos seus animais. E claro, durante o seu manejo ou durante o seu experimento, evite ao máximo estresse, dor e sofrimentos desnecessários. Claro que algumas vezes você vai ter que coletar sangue de um animal, por exemplo. Para coletar sangue de um pintinho ou de uma pintainha, você deve injetar a agulha diretamente no coração. E uma pessoa que não for treinada para isso, ela pode acabar matando esse animal, matando o pintinho. Porém, esse estresse de coletar sangue, quando o animal é bem contido e é feito rápido por uma pessoa treinada, o animal sofre, mas sofre relativamente, vamos pensar na ciência, ele sofre como a gente estaria sofrendo de tomar uma vacina.
se durante o processo todo ninguém estiver gritando, ninguém estiver falando alto, ninguém estiver jogando caixas, ninguém estiver fazendo nada, e o processo está sendo feito rápido e muito técnico, você está pelo menos, evitando um maior sofrimento, ou um sofrimento desnecessário. Claro que, se você puder não ter, por exemplo, que coletar o sangue desse animal, é melhor, mas muitas vezes é impossível. Então, assim, desenhe o seu experimento para que você evite ao máximo possível o sofrimento animal. Algumas vezes não vai acontecer. E por último, claro, muitas vezes nós temos que eutanasiar o nosso animal modelo. No experimento que eu estava participando, nós precisávamos eutanasiar vacas prenhes e novilhas depois, e algumas novilhas. Então, no processo de eutanásia, na próxima aula nós vamos falar de abate humanitário. No processo de eutanásia, respeite tudo aquilo que nós vimos na aula passada. Seja rápido, efetivo, sem dor, sem sofrimento. Se o animal, durante a vida dele toda, ele passou sem sofrimento e durante o processo de eutanásia ele também não sofreu, a experimentação animal não foi ruim. Concordam comigo? Pode responder no exercício. Vamos pensar um pouquinho aí, mais especificamente, na vida de cobaios, ou cobaias, ou ratos de laboratório. Eles ali saem do útero, um ambiente estável. Na hora que eles nascem, eles são criados dentro de uma caixinha plástica, com serragem no fundo, com uma gaiolinha no máximo, numa condição muito padronizada. Ele não tem direito a alterar nada no ambiente dele. O ambiente dele normalmente é pequeno, monótono e não tem nada ali para agradar eles. Eles passam o dia entediados. É como se fosse um estudante fazendo aula à distância, EAD. Fica em casa o dia inteiro, comendo, vendo Netflix, jogando joguinho e assistindo aula. Eles não têm nem o joguinho, nem o Netflix e vão ficar no máximo comendo o dia inteiro e dormindo o dia inteiro. É chato. E é óbvio que isso vai resultar em distúrbios comportamentais e fisiológicos. E isso pode comprometer o bem-estar e, principalmente, isso pode comprometer o resultado da sua pesquisa. Por que eu estou focando tanto no resultado da pesquisa? Porque bem-estar gera dinheiro. Promover o bem-estar faz o produtor ganhar dinheiro. Promover o bem-estar faz o cientista ganhar dinheiro. Porque promovendo o bem-estar, o seu resultado vai ser mais fiel. Além do animal não sofrer, as suas variáveis serão menores e a sua publicação será mais efetiva, vamos pensar assim. Então, eu quero que vocês desenvolvam um raciocínio da argumentação em cima do bem-estar animal. Promover o bem-estar animal é uma coisa boa. Claro que isso é meio óbvio falar isso, mas para aquelas pessoas que não entendem isso, fale que promover o bem-estar animal é bom para o bolso, é bom para a publicação, é bom para um punhado de coisas. Falando aí da vida desse animalzinho, nasceu, ficou preso na gaiolinha o dia inteiro, blá 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 blá. Isso para mim é mais sofrimento do que deixar um animal num ambiente onde ele possa expressar o seu comportamento natural e tenha vários amiguinhos ali para ele brincar, correr, pular, fazer buraco e tudo mais, do que... Desculpa, eu perdi o raciocínio. Deixar um animal preso, sofrendo dentro do ambiente dele, muitas vezes é pior, é mais prejudicial do que naquele um momento da vida dele em que eu pego para coletar um sangue, por exemplo. Então, quando forem pensar em bem-estar animal em animais de pesquisa, não pensem somente no processo da pesquisa em si. Pensem na vida daquele animal como um todo. Se o animal tiver bem-estar animal durante toda a vida dele e tiver alterações, um estresse por ter que coletar sangue em apenas um momento, não está errado. Você fez o seu papel.
Quer dizer, não está errado também, é discutível, mas você conseguiu reduzir o sofrimento desse animal. Então, além de pensar no processo da pesquisa, o que a pesquisa vai causar de bom e de ruim, você deve pensar também no comportamento do dia a dia desse animal, no alojamento desse animal, onde é que ele fica, o que ele come, onde ele dorme. Para isso, nós vamos utilizar de 5 sentidos, dos nossos 5 sentidos, que nós utilizamos em ciência, para poder entender o que pode atrapalhar os animais de laboratório. Vou pensar aqui muito em ratos, em camundongos, mas extrapolem isso para coelhos, para macacos, para bovinos. Por exemplo, alguns animais gostam de demarcar território com a urina. Isso faz parte do reconhecimento individual do grupo. Aí a pessoa chega lá todo santo dia e limpa aquele ambiente. O animal tem que todo santo dia ir lá e demarcar o território de novo. Fica aquela questão, Zé, se eu não limpar fica fedido, mas se eu limpar atrapalha o animal. E você pode continuar aí, ó. Os odores dos machos adultos ou de fêmeas lactantes ou grávidas, eles podem influenciar os outros animais ali ao redor. Então você deve tentar, quando possível, se você não quer que haja um estresse, porque, por exemplo, você colocou 2 machos adultos perto de uma fêmea, essa fêmea já está gestante, e o cheiro desse animal pode gerar medo nela, então tente afastar esses animais dela, pense na disposição do ambiente da gaiola, pense nas divisões do seu laboratório. Lembra que esses ratos, eles respondem ao medo, eles são animais que normalmente são caçados. Então, quando você estiver trabalhando com animais que estão em recintos separados, se você manipular um ratinho aqui agora e depois for mexer com outro, esse outro vai sentir o cheiro daquele anterior. E é um animal que ele não conhece. E isso vai gerar um estresse nele. E você não está afim de ter um animal que esteja estressado no seu momento do experimento. Então lave bem as mãos, troque de roupas quando for pegar esses ratinhos. Vamos pensar nos bovinos? Um exemplo aqui. No meu experimento, uma vaca machucou, ela se cortou, deu sangue, sangrou um pouquinho e caiu no meio do tronco. Os outros animais que vinham, eles refugavam, eles não chegavam perto. Os bovinos têm medo. Eles associam o sangue a um processo negativo, afinal de contas, eles só veem sangue quando um predador vai lá e acaba os machucando. Então, se você pode evitar que haja sangue, ou você pode lavar esse sangue para evitar que esse animal fique estressado, por favor, faça. Nós vamos discutir isso também quando falarmos de abate humanitário. E existem outros fatores aí, né? O que eu falei, ó, a necessidade de limpar a gaiola versus a necessidade de não perturbar os padrões de marcação desse animal. Normalmente, quando você está limpando a gaiola dos ratinhos, você acaba tirando os ratos de uma gaiola e colocando em outra para você poder limpar aquela gaiola dele. Você tem que tomar cuidado que esses animais, eles são territorialistas, assim como todos nós. Ninguém gosta de ter alguém estranho entrando dentro da sua casa. Você vai querer tirar satisfação. Então evite esse tipo de procedimento. Quando vamos eutanasiar os animais, talvez ali naquelas caixas de CO2, tá errado aí, é CO2, o cheiro do animal anterior tá ali. E alguns feromônios liberados durante o estresse desse animal também estão ali. Um estresse pré-morte, talvez. Então, o animal novo que chegou naquela caixa, se ele sentir esses cheiros, ele também vai ficar muito estressado. E você não quer promover uma morte estressada, do animal estressado.
Você não quer que esse animal sofra pré-morte. Também devemos pensar na audição. E aqui são coisas bobas. Por exemplo, mangueiras, computadores, som de água. Todos esses equipamentos, eles produzem os pequenos sons que não são audíveis aos nossos ouvidos, mas que são audíveis a esses animais. E eles podem ficar estressados. Até uma besteira como você alojar muitos animais, muitos ratinhos, numa mesma sala, podem gerar pequenas vibrações e isso gera um ruído muito alto. Para esses animais, esse ruído alto vai gerar dano. O rádio, para quem gosta de gado de leite, pode ir lá às 6 horas da manhã, 3, 4 horas da tarde, vai ter um radinho ligado tocando a musiquinha. Algumas pessoas dizem que faz bem, outras dizem que faz mal. Aqui dentro da experimentação animal nós temos uma dualidade. Algumas pessoas acreditam que não é benéfico, afinal de contas esse som perturba o animal. Porém, outras pessoas dizem que o tratador fica mais tranquilo. E um tratador mais tranquilo não judia dos animais, porque ele está feliz. Na visão, para os ratos ela é um pouco menos importante, mas ela é muito importante para bovinos, para equinos, para suínos. Ela é menos importante para ratos porque eles são animais noturnos, então eles até nem ligam muito para a luminosidade. Na verdade, a visão em si não, mas o horário de trabalho do tratador, ou o horário que nós fazemos o experimento, é muito prejudicial a esses animais, porque eles são animais noturnos. Que horas que nós fazemos os experimentos? Durante o dia. Poxa, é o horário que esse animal estaria dormindo. Eu vou lá atrapalhar esse animal nesse momento dele, eu estou causando mal-estar justamente porque fica cômodo para mim trabalhar com o animal durante a manhã ou durante o dia. Será que eu posso pelo menos reduzir a luminosidade do laboratório, do meu biotério? Pensar aí que os bovinos, eles se importam muito. Eles são presas. Então, como presas, eles estão o tempo inteiro de olho nos predadores. No caso aí, o ser humano. Então, não evite colocar o bovino em um local onde ele não possa te ver. Isso gera estresse nele. Durante o meu experimento, minhas vacas ficavam no pasto. Elas vinham só no momento do experimento e nada mais. Por quê? Porque eu não quero que ela fique num curral, estressada, vendo os outros animais passarem pelo processo de ultrassonografia que eu fazia. O tato é importante para os ratos, não muito para as outras espécies, mas aí eu vou mudar um pouquinho o foco. Pensa bem, quem aí gosta do seu próprio quarto? Ou da sala, do sofá da sala. Quando você é tirado desse ambiente, você fica incomodado. O ratinho também gosta desse local dele. E ele se liga a ele. E quando você vai pegar esse ratinho, ele tenta ao máximo grudar ali, porque ele não quer sair daquele ambiente. Ele se liga àquela superfície. E esse contato dele com essa superfície, ele gostar desse ambiente, é importante. Isso promove bem-estar. Ele se sente seguro, ele é capaz de escolher locais onde ele se sinta mais seguro. Repara para ver que quando a caixa for muito aberta, ele gosta de andar somente pela beiradinha, ele está tentando se proteger. E é importante pensar nisso para que você evite caixas muito abertas, é importante pensar nisso para que você evite caixas com aquele fundo aberto onde só tem uma gradinha. É fácil para limpar, né? Facilita a vida do ser humano. Mas em compensação, aquilo ali, além de causar danos urológicos, ou seja, parte de urina ali, ele não vai conseguir, vai ter alguns probleminhas para urinar, pode causar danos neurológicos e lesões motoras, porque afinal de contas a perninha dele vai passar o tempo inteiro escapando ali. Poxa, ele tem que se ligar a um ambiente, ele gosta de se sentir seguro, e você vai e põe ele dentro de uma caixa onde ele, dos 1, 2, 3, dos 6 lados, é possível ele ser atacado. É um pecado. Nós conversamos no primeiro dia de aula sobre aquelas vibriças, os pelos táteis que os animais têm. Reparem na movimentação dessas vibriças durante
o tratamento desses animais, e reparem que alguns animais podem comer as vibriças uns dos outros. E isso pode te indicar algum comportamento, algum problema, algum estresse ali durante o seu processo de experimentação ou durante a manutenção desses animais, porque elas são utilizadas para reconhecer o ambiente. Se você tem um ambiente onde não há nada para reconhecer e ele é vazado dos 6 lados, esse animal vai ficar estressado. Então repare até na movimentação das vibriças desse animal. Paladar, esse aí é um outro absurdo, que eu não vou falar somente da experimentação animal, vou falar dos cachorros. O cão de quem aqui só come ração? E aí eu pergunto, na natureza o cão só come ração? Vocês sabiam que na natureza o cão dificilmente vai comer milho e soja? A ração que nós damos para o nosso animal tem, sei lá, 50, 60, 70, 80% baseado em milho e soja. Então quer dizer que nós queremos o bem-estar animal, mas na experimentação, mas nós não estamos nem preocupados com o bem-estar animal dos nossos animais. Na experimentação animal, nós tratamos desses animais somente com ração, os ratinhos, somente com ração. Essa ração, ela não existe variação nela. Nós até conseguimos mudar o tipo de alimentação, de peletizada para extrusada, alguma coisa assim, tentando melhorar o paladar. Mas é difícil. Então, vamos buscar diferentes texturas ou diferentes gostos, talvez adicionar um pouquinho de açúcar, um pouquinho de melaço, um cheirinho diferente. Não precisa ser todo dia, mas de alguma forma que a gente estimule o paladar desses animais. Né? Lembrando aí que os camundongos jovens têm a mesma preferência de comida que a mãe, mas quando eles vão ficando mais velhos, eles têm preferências diferentes. A idade deles também, as linhagens também geram preferências diferentes. Olha que legal, a alimentação afeta o olfato. Porque esses animais, eles estão o tempo todo sentindo aquele mesmo cheiro. E quando ele come, é claro que ele se lambuza. Só que todos os animais terão o mesmo cheiro. O meu cachorro Thor, toda vez que ele sai de casa, tem um caminhão de transporte de bovinos que solta o esterco perto de casa, soltava que eu mudei de casa. O Thor vai lá, deita e rola naquelas fezes. Ele está querendo disfarçar o cheiro dele. Pensa os cobaios, eles não têm condições de disfarçar o cheiro e todos eles têm o mesmo cheiro. É difícil até para um reconhecer o outro, porque eles utilizam o olfato para se reconhecer. Então, quando nós utilizamos esses 5 pontos, visão, tato, olfato, paladar, visão, tato, olfato, paladar, qual que eu esqueci? O outro aí. A audição. Quando nós utilizamos esses 5 pontos, nós estamos tentando nos colocar no lugar desses animais, tentando entender o seu comportamento. E, consequentemente, tentando entender assim, nos perguntar como é que eu posso promover bem-estar para esse animal durante o processo de experimentação e fora do processo de experimentação. Porque o experimento dura 10 dias, 15 dias, uma semana, às vezes o experimento é só o abate. Porém, nós temos que criar esse animal desde da barriga da mãe dele até ele morrer. O que a gente pode fazer para evitar isso? E nós precisamos adicionar outras coisas. Por exemplo, são animais que gostam de fazer ninhos, são animais que gostam de esconder cria, alguns animais gostam de segurar ou carregar os seus filhotes, raspar o chão, cavar. Como é que eu posso fornecer bem-estar para esses animais? Da mesma maneira como nós fazemos na roça, como nós fazemos em casa, vamos enriquecer o ambiente. Pode ser feito utilizando maravilhas, brinquedinhos, rodas. Claro que eu devo avaliar o impacto positivo ou negativo disso. Por exemplo, quando eu enriqueço o ambiente, eu diminuo a agressividade, eu melhoro a reprodução, a expressão de comportamentos normais. Porém, eu posso acabar aumentando a variabilidade do meu experimento e a estabilidade de alguns dados biológicos ali. Então, eu devo sempre pensar no bem-estar animal,
Mas claro, eu preciso obviamente pensar no meu resultado. Muitas das vezes é fácil da gente solucionar esse problema. É só perguntar. Ah, eu estou trabalhando querendo ver... Deixa eu ver. Estou querendo adicionar fubá na ração de um ratinho. Só uma coisa muito idiota aqui. Isso pode atrapalhar alguma coisa se eu adicionar ali uma rodinha para ele ficar brincando? Ah, talvez ele vá gastar mais energia. Ah, talvez ele vá gastar menos. Ah, mas se eu não adicionar a roda, mas se eu adicionar uma coisinha para ele ficar brincando, uma coisinha para ele ficar mastigando, ou um biquinho de água diferente para ele ser obrigado a procurar, ou uma maravilha com um ninhozinho para ele poder se esconder, deitar, uma areinha para ele poder se coçar, isso vai atrapalhar o meu resultado? Muitas vezes a resposta é não. Principalmente se você fornecer o mesmo enriquecimento ambiental para todas as gaiolinhas. Então, se é possível enriquecer o ambiente sem prejudicar o seu experimento, pelo amor de Deus, faça. Pensa no comportamento social, são animais altamente sociáveis. Então, é interessante você permitir alguns contatos entre esses animais. Não cria esse animal sozinho, ele se liga até ao ser humano, tá? Então, não mude o tratador, por favor. Deixa o animal se adaptar àquelas novas condições. São animais que se adaptam facilmente. Quando você precisar isolar esse animal, que não faça por muito tempo. Ou que pelo menos não bloqueie a visão dele dos outros coleguinhas que estão dentro do ambiente junto com ele. Isso tudo pode fazer você diminuir doenças e agressividade. No processo de experimentação em si, isso aqui é pouco utilizado. Isso é mais utilizado no manejo do dia a dia. Eu preciso manter esses animais vivos até que haja um experimento. Poxa, eu não posso criar 6, 7, 10 juntos ali. Eles gostam, eles são animais que vivem em grupo. Para que eu vou deixar um sozinho em uma gaiola, longe de todo mundo, debaixo de um lugar, de uma janela com luz acesa, que ele não consiga se esconder nem nada? É sacanagem. Ah, como é que eu avalio se o animal está ou não está em bem-estar animal? Opa, nós já aprendemos. Pode ser através do comportamento, alguns dados fisiológicos, alguns dados aí bioquímicos. Simplesmente escolha um deles ou vários deles e meça se o seu animal está em bem-estar animal antes, durante e após o seu experimento. E o mais importante são os desafios que nós temos para promover o bem-estar animal durante o processo de experimentação. Primeira coisa, nós precisamos de pessoas capacitadas. Infelizmente, os estudantes de mestrado e doutorado, ou até os de graduação, eles são capacitados durante o processo de aprendizagem. Então, eles são capacitados trabalhando com esses animais. E seria interessante que houvesse cursos, ou pelo menos algumas semaninhas de prática, para que as pessoas pudessem estar capacitadas sobre como trabalhar com esses animais. Assim nós evitamos erros, principalmente erros de manejo que podem levar a estresse nesses animais. É muito importante que a pessoa que vá lidar com o animal tenha paciente, seja paciente. Um cobaio pode acabar te mordendo, pode te arranhar sem querer, mas normalmente é a mordida. Então, que você saiba que a pessoa tenha paciência para lidar com esse animal, e que mesmo que ela seja atacada, que ela não desconte no animal. Como eu falei que a olfação é importante, vamos evitar perfumes, evite perfumes e evite a mudança de cheiros quando for trabalhar com os cobaios. Na verdade, eu vou até adicionar aí, sempre deixe a mesma pessoa trabalhando com os cobaios. E essa pessoa não mude nunca o seu cheiro nem o seu comportamento. São animais que gostam de rotina, são acostumados com rotina, e a alteração no ambiente
gera estresse, gera medo, gera ansiedade. Evite som alto. Nesse caso aqui, conversas altas, barulho, deixar cair as coisas. O local do biotério não deve ser o local onde é realizado o experimento em si, dependendo do caso. Por exemplo, eu preciso abater os animais. Eu não vou fazer isso dentro do local onde eu crio os cobaios. Isso é ilógico. Imagina o barulho do sofrimento daqueles que estão sendo abatidos em cima dos outros que estão ali vivendo. E, claro, respeito à técnica de eutanásia e respeito à técnica de manejo, de alimentação, de fornecimento de água, respeito ao ambiente, à ambiência, ao tamanho da gaiola. Tudo isso é importante para que você promova bem-estar animal no processo de pesquisa. Eu espero que isso tenha completado a parte de legislação que vocês aprenderam. É uma discussão muito grande e eu vou mandar algumas fotos no nosso grupo para que nós possamos avaliar os prós e contras e para que vocês possam me dizer se esse animal está ou não está em bem-estar animal. Obrigado.